Olá, meus amores mais meditativos do Brasil! Tudo bem com vocês? Aqui é Fernanda Hackenhardt e hoje eu quero contar uma história que pode ser que se repete na sua vida, assim como se repetiu na vida de um paciente meu. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e ontem, atendendo um paciente, há um tempo já eu sugiro que a gente faça o agulhamento. E ele tem muito medo de agulhamento. A primeira vez que eu sugeri para ele isso, ele começou a suar muito, suar frio, assim, e ficou muito nervoso, chegou a ficar branco e disse: não vou conseguir botar agulha, não é pra mim, não vai dar, vamos ter que fazer de todas as formas. Ok, tudo certo, a preferência do paciente sempre é levada em consideração em primeiro lugar, tá bem? E aí ele voltou essa semana, depois de um tempão sem vir, e eu comentei com ele que, de novo, né, sugeri e falei que seria a melhor alternativa naquele momento. E ele concordou, porque eu falei, eu boto uma só e a gente vê como é que tu reage. Se tu se sentir desconfortável, a gente tira. Ok. Ele aceitou e ele não sentiu nada na agulha. Nada, ele não sentiu a agulha entrar, não sentiu só uma beliscadinha, que é o que sente normalmente, né? E ele começou a rir assim e se sentiu envergonhado até pra si mesmo, né? Porque todo aquele processo que ele teve lá naquele outro dia, que ele ficou um tempão passando mal mesmo, gente, passando mal. Ele disse assim, tá, era isso? E aliviou muito a dor, ou seja, foi muito mais efetivo o tratamento. E ele ficou chocado, assim, abismado e feliz, obviamente. E aí nós conversamos sobre isso, sobre quantas coisas na nossa vida a gente acaba deixando que o medo tome conta. Porque o medo, ele nos conta várias histórias, né? Ah, eu tenho medo de agulha, então isso, então aquilo. Várias histórias são contadas aqui na minha cabeça pelo medo e eu acabo deixando de agir em função do medo. Eu ajo muito mais pelo medo do que pela razão, pelo óbvio. E o óbvio, muitas vezes, é difícil de enxergar quando a gente tem medo. Porque o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, olha só quantos aprendizados a gente pode tirar dessa história. Primeiro, quantas coisas na sua vida você deixou de fazer simplesmente porque tinha medo. Medo daquela criação que o medo faz na tua cabeça. Quantas coisas você já deixou de fazer? Outra coisa que a gente pode aprender é o monstro que a gente cria às vezes é muito maior do que de fato ele é. Então, por que não enfrentar isso? Por que não ir com medo mesmo? Aquela frase bem clichê, sabe? Por que não ir com medo mesmo para ver o que acontece? O que tem por trás desse muro do medo? Olha que legal a experiência dele. Por trás do muro do medo dele, teve um alívio de dor muito maior do que com a outra técnica que a gente utilizava. Quantas coisas na sua vida você não tem feito por medo? Quantas coisas na sua vida você já percebeu que depois de fazer não era tão difícil assim? A muralha que você criou na sua mente era muito maior do que de fato era o muro. Porque a gente estava olhando de longe. Então a gente tem que se aproximar dessa coisa, fazer um ensaio. Ó, não precisa ser no primeiro dia que ele foi, né? Não precisava ser aquele dia eu expus, coloquei, deixei em ambiente seguro e até que um dia ele se sentiu seguro para fazer. Então, outra coisa importante é a gente ter pessoas que nos deem a mão no momento que a gente está com medo. Então, procurar pessoas que já tenham passado por isso, muitas vezes, para que elas nos digam, ó, vai acontecer isso, isso e isso, pode ser que a tua experiência seja diferente, mas na minha aconteceu isso, então ter uma pessoa que já passou por aquilo pode ser que te ajude, por isso que esses grupos de alcoólicos anônimos, grupos de câncer, grupos de epilepsia, ajudam tanto a pessoa, esse é o poder do grupo, a gente se sentir pertencente, não se sentir sozinho no meio do problema, faz com que a gente tenha mais coragem para ter a ação necessária e romper essa barreira, não é mesmo? Então, meus amores, vocês precisam treinar a sua mente para identificar o que é real do que é imaginário. O que de fato é um medo real, um perigo real, na verdade, o medo ele é real também, mas o que é um perigo real que decorre desse medo e o que é a sua mente fazendo com que você não haja.
certo? Depois que você identificar essas duas coisas, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil. E procure o seu grupo, procure o seu bando, procure as pessoas com quem você se identifica, procure pessoas que já viveram aquilo que você vai viver, procure pessoas que já tiveram desafios parecidos com esse desafio que você está passando. Ninguém precisa passar por absolutamente nada sozinho. Ninguém nasceu para ser sozinho. Nós não somos ilha, nós somos continente, tá bem? Um super beijo se você curtiu esse vídeo, se você já passou por algum perrengue assim e já enfrentou, me conta para que eu possa compartilhar a tua história com outras pessoas e quem sabe a sua história possa inspirar a vida de alguém. De verdade, a sua vida é importante, a sua história é importante, os seus desafios são importantes. Então compartilhe conhecimento, compartilhe experiência, que isso não tem preço no mundo que pague. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, compartilharem esse vídeo com quem vocês acham que vai fazer sentido e curtir também para que eu saiba se vocês estão gostando ou não desse conteúdo. Um beijo e até mais. Certo, meus amores? Um super beijo. Não se esqueçam de inscrever. Opa! Não se esqueçam de se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo, curtirem esse vídeo com pessoas que vocês